Hoje nós vamos estudar o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. É o último capítulo do Evangelho de Mateus. Louvado seja Deus por esse estudo, concluindo todo o Evangelho de Mateus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de colocar a mensagem salvífica de Jesus para tantos através dessas mídias sociais. Mas o fato é que Jesus está no túmulo, e o túmulo está lacrado, cheio de guardas, para que o corpo de Jesus não seja roubado, porque Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia, e eles tiveram essa preocupação, que não acreditavam, aqueles homens do Sinédrio, que Jesus ia ressuscitar. Mas o fato é que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Maria Madalena é aquela que Jesus tinha expelido 7 espíritos malignos. E Jesus é crucificado na sexta-feira, e passado o sábado, e domingo, aqui é o primeiro dia da semana, no domingo, o primeiro dia é no domingo. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Meus irmãos, que coisa grandiosa. Houve um grande terremoto, ou seja, aqueles soldados que estavam guardando ali o túmulo, aquela pedra selada com cordas, robustas, o anjo chega, o anjo provoca um grande terremoto, ele desceu do céu e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. É uma pedra pesada, meus irmãos, porque o túmulo é uma pedra de forma circular, pesada, e ela corre sobre uma calha, estava selada com cordas, e o anjo chega e abre tudo, e diz que seu aspecto era como de um relâmpago, o aspecto desse anjo era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos, diante do que estavam vendo. Muito medo, é como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Olha só que maravilha. O anjo, os anjos são mensageiros de Deus. Nós tivemos vários anjos que fizeram o trabalho para Deus. O anjo Gabriel, quando anunciou que a mãe de Jesus ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo, e tantas outras coisas maravilhosas que os anjos comunicaram. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vê onde ele jazia, onde ele estava. E aí eles viram que o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. Mas nós temos que entender uma coisa, meus irmãos. O único túmulo vazio no mundo, na face da terra, é o de Jesus. Porque todos os demais, o túmulo não está vazio. Se você pegar Confúcio, Buda, Maomé, tantos outros, o túmulo não está vazio. Existe ali os restos mortais. O de Jesus não, porque Jesus ficou vazio, porque Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. E não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa,
e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se eles apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Então, elas viram aquele momento que Jesus tinha ressuscitado, e agora elas vão correndo para anunciar aos apóstolos de Jesus aquele acontecimento. Nós vamos ver que os apóstolos de Jesus, eles, mesmo com aquilo que Jesus falou, havia uma certa timidez com relação a aquilo que Jesus falou, que morreria, seria crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Esse texto de Mateus fala que elas tocaram em Jesus. Elas se ajoelharam diante de Jesus, adoraram Jesus. Tem outros textos que diz que Jesus disse: não me toques, porque ele não subiu ao Pai. O que Jesus quis dizer com essa expressão? Não me toques porque ele não subiu ao Pai. Porque Jesus tinha uma relação aqui na Terra, com a natureza humana. Agora a sua relação é diferente. Jesus ressuscita num corpo glorificado. Então a relação de Jesus agora é espiritual. É como Jesus agora habitasse dentro de nós através do Espírito Santo, para aqueles que foram regenerados. Muda toda a história. Então Jesus lhes disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E Jesus fala: e de avisar a meus irmãos. Que irmãos são estes de Jesus? Jesus está se referindo aos apóstolos dele. Jesus, ele tinha como pai adotivo José, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E a sua mãe é realmente Maria. Mas depois que Jesus nasceu, Jesus teve 4 irmãos homens. E Jesus está se referindo aqui aos apóstolos, chama de irmãos. Por que Jesus chama os apóstolos de irmãos? Porque quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, ou seja, a palavra de Deus e o Espírito Santo faz nos nascer de novo. Isso é um ato do Espírito Santo e da palavra. Depois de regenerados, nós somos, a nossa morte espiritual que nós estávamos acometidos, nós somos vivificados pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, a morte espiritual não nos acomete mais. E a partir daí nós passamos a ter fé e nos arrependemos. E somos justificados por Deus Pai pela fé em Jesus. E no tribunal de Deus, os nossos pecados foram pagos por Jesus na cruz pelo derramamento do seu sangue. A justificação é um ato de Deus pela nossa fé em Jesus. E aí no processo de santificação nós vamos nessa caminhada. Mas nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós agora somos irmãos de Jesus por adoção. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo é o selo da nossa herança. Por isso que ele chama aqui de irmãos. Mas o fato é que nós vamos ver que esses judeus vão subornar os guardas por conta desse acontecimento. E indo eles, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Então aquilo que aconteceu que o anjo fez, aquele terremoto, que as cortas foram arrebentadas, que a pedra foi removida e que o túmulo ficou vazio, eles contaram para os sacerdotes. Eles apressadamente, se reunindo-se em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Havia uma preocupação que aquele fato não chegasse a todos que habitavam em Jerusalém. Não podia acontecer
Aquilo não podia chegar ao conhecimento das pessoas. Recomendando-lhes que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Mas o que surpreende aqui é que tem muitas profecias no Antigo Testamento, na Tanakh, e também Torá faz parte, são 5 primeiros livros da Bíblia, e a Tanakh são todos os livros do Antigo Testamento, falando a respeito do Messias. E todas as profecias que existem na Tanakh, que são muitas, talvez mais de 150, apontam para Jesus como ele era o Messias que haveria de vir. Mas mesmo agora, nesse momento, vindo o anjo, tirando a pedra, removendo a pedra, quebrando as amarras do selo, das cordas, era o momento deles agora acreditar em Jesus. Mesmo assim não acreditam. Jesus é Deus, eles não reconhecem. Não reconhecem. Por caso ele chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos, nós o convenceremos e vos poremos em segurança. Porque tinha medo de uma rebelião. Eles recebendo dinheiro fizeram como estavam instruídos, ou seja, os soldados receberam muito dinheiro e fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Se você chegar em Israel hoje, essa história ainda continua ainda hoje. Eu já estive em Israel com a minha esposa, andando em todos os lugares que Jesus andou, conhecendo todos esses lugares. Ficamos lá muitos dias em Israel. E quando terminou esse período, nós chamamos a guia para conversar. E perguntamos a ela, ela dizia com muita propriedade, falava muito sobre Jesus. E nós chegamos e perguntamos a ela, quem era Jesus para ela? Ela disse, Jesus era um profeta. Porque eles entendem que Jesus era um profeta e que o Messias está ainda para vir. Ainda estão esperando o Messias que haverá de vir. Mas o fato é que não há nenhuma dúvida sobre a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos o pior das pessoas, nós seríamos miseráveis. Porque se Jesus não ressuscita, todos nós estamos condenados à morte eterna. Todos nós estamos condenados ao inferno. Porque todos nós nascemos pecadores. Só do pecado é a morte. E todos nós teríamos a morte eterna. Jesus veio cumprir um plano traçado lá no princípio, antes da fundação do mundo. Jesus cumpriu integralmente esse plano. Quando ele diz na sua 6ª palavra, está consumado. Tetelestai. E ali Jesus diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Aquela relação com Deus que havia sido perdido, naquela 4ª palavra, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento agora o espírito humano de Jesus volta para o Pai. E a alma dele, justamente com a do ladrão na cruz, vai para o paraíso. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns textos bíblicos falam que os discípulos ficaram Jesus ele se apareceu aos discípulos no domingo da ressurreição. Depois, no domingo seguinte, ele apareceu no primeiro domingo a 10, porque Tomé não estava. Depois apareceu aos 11, que Tomé já estava. Tomé duvidou. E ele mostra para Tomé as suas mãos e os seus pés. Então, Jesus, ele quando esteve entre nós, depois da sua ressurreição, ele apareceu 12 vezes, 12 aparições. E ele ficou 40 dias ainda aqui na terra.
Depois ele ascendeu aos céus e mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E ele foi exaltado pelo Pai quando ele envia o Espírito Santo. Mas aí Jesus, ele vai falar da grande comissão. Jesus, aproximando, lhes falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, ele comanda do céu, todo o céu e toda a terra foi dada a Jesus a autoridade. Ele agora vai falar do ide. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide é uma obrigação. Jesus nos comissionou a fazer o ide. Aqueles que foram regenerados, justificados, têm a obrigação de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada em todos os recantos do mundo, para que, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo venha convencer do pecado. E ele vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós. O reino de Deus, o reino que Jesus pregou, começou aqui na terra. O reino de Deus está aqui na terra. E começou em nós, está dentro de nós, através do Espírito Santo. E será consumado, concluído com a segunda vinda de Jesus, quando um dia estaremos com Ele por toda a eternidade, nos novos céus e na nova terra. Que palavra maravilhosa desse Evangelho de Mateus. Agradecer a Deus por esses momentos tão graciosos, que foi estudar todo o Evangelho de Mateus, que hoje concluímos. Louvado seja Deus. Que Deus continue nos abençoando sempre.